No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com um japonês que tem mais de 100 milhões de ienes em ativos, ações com benefícios japoneses e também ações dos Estados Unidos. Essa entrevista foi realizada pela Rakuten, então eu vou traduzir aqui para vocês e vou também trazer em formato de voz criada pela inteligência artificial, para ficar mais divertida aqui a nossa entrevista, tá? Então, lembrando que os créditos são 100% da corretora Rakuten. Vou trazer aqui o website também para vocês que quiserem acompanhar a notícia em Nihongo, e que é artificial, não que ele está aqui comigo, né, eu fazendo entrevista com ele, mas acredito que vai ficar de uma forma divertida, e também porque vocês gostaram muito da entrevista anterior. Então, se você não assistiu as entrevistas, né, realizadas anteriormente, te convido a assistir também. Já vou aproveitar e te convidar a se inscrever no canal, a assistir os outros vídeos, curtir esse vídeo também, porque dá um trabalhinho, viu, fazer ele falar. Então, essa sua ajuda, colaboração em curtir, compartilhar e também se inscrever no canal é muito importante. Inclusive o seu comentário, viu? Foi graças aos comentários de vocês que eu entendi que vocês gostam desse formato de vídeo e por isso estou fazendo aqui novamente. Então vamos lá! Primeiro eu vou compartilhar com vocês o blog Toshiru, que é o blog da corretora Rakuten, onde tem essas entrevistas. Então você pode entrar lá também, colocar no Google Tradutor e ver a entrevista com outros entrevistados, né? E aqui tem, né, pessoas que têm o rostinho e não têm o rostinho. Eu gostaria que vocês compreendessem também essa parte, que aqui no Japão, influencers ou pessoas que falam sobre finanças, normalmente eles não mostram o rosto. Acho que por questão de segurança também, né? Mas é normal, tá? Não que é fake, porque afinal, né, teve que ter alguém fazendo entrevista com essa pessoa do outro lado, então não é uma pessoa fake, mas que normalmente eles não mostram. Inclusive o maior canal do Japão de finanças em japonês é de um leãozinho, sabe? Então, né, eu só gostaria que vocês compreendessem que é normal e que vou trazer aqui, né, então o rosto dele escondido também, porque eu também não sei qual que é o rosto do nosso entrevistado de hoje. E o entrevistado de hoje é esse aqui, ó. É uma entrevista que foi realizada dia 10 de março. Ele é o Haito-kun. Haito significa dividendos. Kun é uma forma, né, de chamar meninos, né, de vez de chamar de san, chama de kun, então é Haito-kun. Eu vou colocar aqui no Google Tradutor para me ajudar um pouquinho melhor, mas eu queria trazer o perfil dele. Ele é um investidor que trabalha em escritório e mora em uma área local, família de 4 pessoas, e embora pretenda se tornar um super rico de 500 milhões de ienes, ele tem um estilo de vida estável e gosta de economizar dinheiro. Atualmente, ele tem investido em ações dos Estados Unidos, investimentos em ações de dividendos, vendas preferenciais de curto prazo, investimentos em ativos criptográficos. Não tenho nenhuma poupança além do custo mínimo de subsistência e estou investindo a todo vapor. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também na entrevista de hoje, tá? Então vamos lá? Vamos para nossa entrevista? Pelo seu perfil, eu vi que você é um funcionário de uma organização sem fins lucrativos e também é um investidor. Um investidor assalariado. Sim. Trabalho há quase 20 anos como funcionário de uma organização sem fins lucrativos. E eu vi também que você tem mais de 10 anos de experiência em investimentos. O que te levou a começar a investir? Comecei a investir por volta dos 30 anos. Trabalho durante o dia em uma organização sem fins lucrativos, que possui um sistema de remuneração baseado na antiguidade, então é possível prever quanto eu teria poupado após alguns anos de trabalho. Em termos positivos, isso proporciona estabilidade, mas, por outro lado, dá uma sensação de previsibilidade para a vida inteira. Percebi que seria difícil alcançar um nível de riqueza apenas com o meu emprego, o que achei entediante, e isso me motivou a começar a investir. Inclusive, a palavra entediante, ele usou tsumaranai. Achei isso tsumaranai. Todo mundo acha tsumaranai. Não ganha muito, né? Sim. Não era tanto uma insatisfação com a situação atual, mas achei que não era interessante.
Como sou do tipo que gosta de experimentar e aprender, ao descobrir o investimento, percebi que não havia outra opção a não ser tentar. Quando decidiu que queria se tornar rico, por onde começou? Primeiro revisei meus gastos e comecei a minimizar as despesas domésticas. Em seguida, comecei a procurar maneiras de aumentar a renda fora do meu trabalho principal. Esse aumentar a renda seria os investimentos. Sim. Cortei gastos desnecessários e investi o dinheiro economizado, comprometendo-me ao máximo tanto na redução de despesas quanto no aumento de ativos, o que me permitiria formar patrimônio de forma mais eficaz. Trabalhar significa oferecer meu trabalho em troca de dinheiro, mas também pensei em fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, começar a investir de repente exige muita coragem, não é? Como você aprendeu sobre investimentos no início? Primeiro participei de seminários oferecidos por corretoras de valores. Antes da pandemia, participei de seminários presenciais, mas na época os seminários online já estavam se tornando mais comuns, então assisti a muitos seminários online. E o que você aprendeu? O que mais me impressionou foram as análises de ações americanas feitas por Takao Hirose e as palestras do contador certificado Ken Hineno. Aprendi os fundamentos do investimento em ações do zero. À medida que fui aprendendo, adotei a estratégia de diversificar em diferentes produtos e investir dentro da minha tolerância ao risco. Agora, invisto em fundos de índice, ações americanas, ações de alto dividendo, ações com benefícios para acionistas, criptomoedas e outros, buscando o melhor de cada um. Inclusive, esses benefícios de acionista que ele está falando é o Kabunushi Yutai. E lá no meu canal do Instagram não, né? Lá no meu perfil do Instagram, eu sempre trago vídeos sobre benefícios de acionistas. Então, se você ainda não me segue no Instagram, onegai shimasu, é @Clarice Miyamoto, Clarice com 2 S, Miyamoto sem Y. Aguardo vocês. Na descrição desse vídeo também tem um link para o meu perfil. E é surpreendente que, apesar de ser um tipo metódico que começou economizando, você também investe em ativos voláteis como criptos, né? Apesar de ser prudente, também sou muito aventureiro e curioso. Essa risada ficou sinistra. Enfim, ele quis dar uma risadinha, tá, gente? Você poderia compartilhar alguma experiência de fracasso que tenha marcado sua trajetória de investidor? Os fundos de investimento com altas taxas que comprei no início foram... Agora vejo que foi um erro. No começo, pensei em fundos de investimento, sem considerar as taxas. Com criptomoedas, comecei a investir relativamente cedo, e agora tenho ganhos significativos com Bitcoin e outras moedas principais. Mas, no início, me concentrei em moedas menores que acabaram se tornando inúteis. Isso é um erro comum para iniciantes em fundos de investimentos, né? Quando foi o ponto de virada, né, para você, como iniciante, começar a aumentar significativamente seu patrimônio? Um ponto de virada para mim foi como conseguir lidar bem com a pandemia de Covid-19. Quando comecei a investir, já tinha ouvido falar sobre grandes quedas, como a crise do Lehman Brothers, mas também aprendi que os preços das ações eventualmente se recuperariam. Eu pensava que uma queda sempre virá novamente, e via as quedas como criadoras de novos ricos. Então, quando ocorreu o choque da Covid-19, não hesitei em comprar ações que tinham caído bastante. Agora vejo que isso foi um catalisador significativo para o aumento dos meus ativos. E conta pra gente sobre o seu portfólio atual. Qual é seu principal foco agora? Meu foco principal atualmente são ações americanas. Aproveitando o efeito da desvalorização do iene, acredito que, a longo prazo, as ações americanas são mais fortes que as japonesas. Então, mantendo uma visão de ultra longo prazo, penso que posso ter sucesso. Quais ações você tem na sua carteira? Em fundos mútuos, tenho exclusivamente o Rakuten Total US Stock Market Index Fund. Nos ETFs, possuo o Invesco QQQ Trust Series 1 e o Vanguard High Dividend Yield ETF. Em ações individuais americanas, foco em índices de alto rendimento. Minhas principais ações individuais de alto rendimento são Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson e ExxonMobil. Em criptomoedas, foco principalmente em Bitcoin e Ethereum. E qual é o valor total do seu patrimônio atual?
Está em torno de 120 milhões de ienes. Cerca de 5% está em dinheiro. E aproximadamente 95% está totalmente investido. Só 5% do seu patrimônio está em dinheiro? Você não se preocupa com isso? Bem, eu sou assalariado, então ter uma renda fixa é uma vantagem. Hahaha. Esse hahaha é muito bom. Posso cobrir minhas despesas diárias com meu salário, então posso investir todo o resto. Com um patrimônio de cerca de 100 milhões de ienes, 5% são cerca de 5 milhões de ienes. Com isso, não me sinto tão inseguro. Costumo manter cerca de 3 milhões de ienes em dinheiro para despesas com cartão de crédito e emergências, e os outros 2 milhões de ienes são usados para investimentos em ações de empresas que oferecem benefícios aos acionistas. Falaremos sobre investimentos em ações com benefícios acionistas na segunda parte da entrevista, tá? Calma aí. Você possui uma variedade de produtos financeiros e ações. Quais são seus critérios ao escolher as ações? Eu geralmente olho para a possibilidade de manter as ações a médio e longo prazo. Mesmo em relação às ações individuais com altos dividendos, mantenho principalmente ações defensivas com a premissa de longo prazo. Naturalmente, acredito que em algum momento será necessário vendê-las, mas a ideia principal é mantê-las a longo prazo. E quando você começou a investir nessas ações? Desde que comecei a investir, eu mantinha ações de empresas japonesas, como a Japan Tobacco, a longo prazo e recebia benefícios. No entanto, no início, eu via os benefícios apenas como um bônus e não como uma estratégia de investimento. O que me cativou foi o Yutai Tsunagiuri. E para quem não sabe, o Tsunagiuri, ele é uma forma de venda a descoberto paralelo com a compra da ação. Então é uma estratégia de investimentos só para obter o benefício de acionistas. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Inclusive, eu vou utilizar a própria explicação que aparece nessa entrevista da Rakuten. Olhem só. Tá em Nihongo, mas é o seguinte, acho que o importante é a imagem e não o que está escrito. A gente tem o Step 1, Step 2 e o Step 3. Então, e essa setinha aqui, seta não, né? Esse risco aqui é o último dia que você tem que ter essas ações no seu bolso para que você tenha o benefício do acionista. E para quem não sabe o que é benefício de acionista, não sabe o que é o Kabunushi Yutai, o Kabunushi Yutai, o benefício de acionista, normalmente é algum produto da empresa, ou às vezes são cupons que a empresa oferece além dos dividendos. Então, nesse risquinho aqui, nessa linha, também é o último dia que você tem direito aos dividendos. Então, se você não tiver as ações em mãos nesse último dia, você não tem direito aos dividendos e também não terá direito aos benefícios de acionistas. Daí, o que é o Tsunagiuri? O Tsunagiuri ele é o seguinte, você vai comprar as ações, lógico que antes da data, aí você compra as ações antes da última data e, paralelamente, você vai vender essas ações, só que você vende a descoberto. O que é essa venda a descoberto? Que em japonês é o shinyo-uri. Você meio que pega emprestado da corretora as ações e vende elas uma vez, para depois você comprar. Isso é uma técnica de venda para quando as ações estão em queda. Então você vai vender num valor mais alto para depois comprar no valor mais baixo, que daí você vai obter o lucro ali. Só que aqui nesse caso do Tsunagiuri, a gente vai utilizar essa estratégia para você comprar uma ação e depois vender, e vender essa ação para depois comprar, para não ter nenhum prejuízo e também para não ter nenhum retorno, né? Porque o retorno dos investimentos é o quê? Você comprar mais baixo para depois você vender mais alto. Mas se você está fazendo isso ao mesmo momento, você está comprando e vendendo ao mesmo momento, então no final você vai ficar com zero. Mas a estratégia aqui é ter os benefícios de acionista. O que interessa aqui é que nesse dia você tenha as ações em mãos, para você ter o seu nome ali como acionista. Então, nesse Step 3, então, Step 1 você compra,
no mesmo momento você vende, e no step 3, que é depois, né, depois de alguns dias, pode ser no dia seguinte também, dependendo da data, você vende e compra, né? Você vende o que você comprou normal e compra o que você vendeu a descoberto. Deu para entender mais ou menos? Eu não sei se a minha explicação ficou muito clara, também, né? Se não ficou, gomen nasai, mas basicamente é uma é uma estratégia de você ter apenas o benefício de acionista e independente se você vai ter lucro ou não com a compra e venda daquelas ações, tá? O Tsunagi Yuri é isso. Então vamos voltar ali na nossa entrevista. Quando você começou a fazer o Tsunagi Yuri? Comecei no início de 2020, então já faço isso ativamente há cerca de 3 anos e meio. As ações com benefícios aos acionistas são um sistema exclusivo do Japão e quando eu era iniciante, achava muito atraente receber benefícios e dividendos. Depois que conheci essa técnica, praticamente só faço isso agora. E quanto que você investe em Tsunagi Yuri? Eu invisto cerca de 2 a 3 milhões de ienes por ano em Tsunagi Yuri. Minha esposa e eu fazemos isso juntos, e todos os meses fazemos vendas a descoberto de ações com benefícios até a data ex-dividendo. Dessa forma, podemos receber os benefícios sem o risco de a ação cair após a data ex-dividendo. Com cerca de 2 milhões de ienes, recebemos aproximadamente 100 benefícios por ano, o que ajuda muito a complementar nossas despesas e torna a vida mais econômica e divertida. Você tem algum conselho para quem quer começar a fazer o Tsunagi Yuri? Existem diferentes maneiras de fazer vendas a descoberto, com taxas de corretagem que podem ser claras ou não. Ao escolher, opte pela confiança geral, onde as taxas são claras. Esse geral que ele está se referindo é o IPAN, tá? Então, quando você for comprar, no caso aqui vender a descoberto no Shinyo, tem vários botõezinhos, é só decorar isso, é só escolher o IPAN, que é o geral. De acordo com ele, tá? Essa aqui é a recomendação dele. Além disso, o Tsunagi Yuri envolve a venda a descoberto e a compra simultânea de ações, mas é crucial encerrar a posição adequadamente para evitar incorrer em taxas contínuas. Sim, porque quando você vende a descoberto, gente, um ponto aqui só para explicar rapidinho, você tá pegando emprestado, lembra que eu expliquei para vocês que você pega emprestado as ações da corretora? Então, nesse tempo que você pegou emprestado, tá correndo juros, que é essas taxas que ele está se referindo. Então, quanto mais tempo você ficar com essas ações, mais juros vai correr. E como você vai comprar e vender, né, simultaneamente para no final ser zero, então quanto mais cedo você se desfazer, é mais vantajoso. Portanto, essa técnica é mais adequada para pessoas organizadas e capazes de seguir um cronograma. Para quem nunca fez isso, a negociação a descoberto pode parecer um pouco difícil, não é mesmo? O Tsunagi Yuri envolve garantir ações com a intenção de vendê-las, de modo que o período de posse é curto, reduzindo o risco de queda de preço. Investimentos de longo prazo, por outro lado, bloqueiam o capital por um período mais longo, o que pode diminuir a eficiência. Durante esse tempo, o preço das ações pode subir ou descer, resultando em lucros ou perdas. Para iniciantes, existe o risco de perder o momento certo para vender, mas o Tsunagi Yuri reduz esse risco. Seria isso? Sim. O Tsunagi Yuri envolve fechar simultaneamente posições de ações físicas e de venda a descoberto, eliminando lucros ou perdas. As ações são mantidas por um período de 1 semana a 2 meses, permitindo várias rotações. Embora muitos considerem o investimento de baixo risco como sinônimo de posse de longo prazo, para obter lucro com ações de longo prazo, é necessário conhecimento e habilidades para identificar ações que podem ser mantidas por longos períodos. O Tsunagi Yuri permite um prazo relativamente curto de posse, possibilitando o investimento com dinheiro disponível e a liberdade de redirecionar o investimento para outras áreas. Portanto, pode ser menos arriscado para iniciantes. Então, pode ser uma estratégia de investimento adequada para iniciantes. Sim. Desde que compreendam bem o funcionamento e os procedimentos online, essa estratégia pode ser vantajosa para aqueles que têm medo de riscos ou possuem apenas 500 mil a 1 milhão de ienes em dinheiro.
E só um complementar aqui, gente, para você ter uma conta Shinyo, para fazer Shinyo Toriki, Shinyo significa confiança. Então a corretora está acreditando em você, te emprestando aquelas ações ou às vezes te emprestando dinheiro até, né? Então para você abrir uma conta de Shinyo, você precisa ter experiência em investimentos. Aqui, né, o entrevistador, ele traz assim que pode ser uma estratégia de investimento adequada para iniciante, mas na prática, o iniciante ele não consegue abrir uma conta Shinyo. Então, primeiro abra uma conta em uma corretora, faça investimentos normais, para depois fazer essas estratégias, né, como ele está indicando aqui. Outro ponto, né, que talvez alguns de vocês não compreenderam que ele quis focar aqui, é que se você tem, por exemplo, 1 milhão de ienes e você aplica todo esse 1 milhão em uma ação só, o seu dinheiro vai ficar preso ali, né? Ele vai ficar investido ali. Sendo que no Tsunagi-uri, todos os meses você pode fazer essa compra e venda simultânea e ter os benefícios de acionistas, que como ele traz aqui, que é até uma forma divertida e também uma forma de economizar, porque daí você ganha produtos da empresa, por exemplo, né? Então, é nesse sentido que ele fala que para iniciante é interessante, tá? E quais são as ações com benefícios de acionistas que você recomenda? Recomendo o Orix, que oferece um catálogo de presentes. Toridol Holdings e Kappa Create no setor de restaurantes. E Edion e Yamada Holdings no setor de eletrônicos. Edion e Yamada permitem a compra de brinquedos com os benefícios aos acionistas, o que é ótimo para quem tem filhos, como eu. E você tem alguma ação com benefícios que é sua favorita, independentemente do lucro? McDonald's Holdings Japan. Gosto porque minha família e eu podemos aproveitar juntos. Fico curioso, alguém com patrimônio de 100 milhões de ienes realmente fica feliz em receber cupons de desconto para restaurantes, sucos, detergentes? Fico extremamente feliz. Quando saio para comer com minha família, geralmente vamos à praça de alimentação dos shoppings. E muitas das redes de restaurantes lá são empresas que oferecem benefícios aos acionistas. Usamos os cupons para pagar as refeições e o dinheiro economizado é reinvestido. Os benefícios que obtenho com as vendas a descoberto são principalmente cupons de desconto para restaurantes, itens de uso diário como detergentes e produtos de limpeza e cartões QUO, que podem ser usados em lojas de conveniência. Esse cartões QUO é o colocado, tá, gente? Em resumo, são itens que ajudam a reduzir as despesas. Você mencionou na primeira parte que não quer aumentar seu padrão de vida. E parece que os benefícios acionistas fazem parte de suas técnicas de economia. Você nunca tem vontade de receber itens luxuosos que normalmente não compraria? Não, de jeito nenhum. Hahaha. Eu prefiro ações que proporcionam benefícios para economizar em alimentação e itens de uso diário. Se o seu objetivo não é ficar rico e também não é viver luxuosamente, qual é a sua motivação para investir? Minha motivação é que investir é simplesmente interessante para mim. Não tenho o desejo de competir pelo valor dos ativos ou comprar coisas caras para me gabar. Sinto felicidade em passar tempo com minha família, não em adquirir coisas. Prefiro uma refeição em um restaurante onde posso ir com meus filhos a uma refeição em um restaurante caro. Esse valor de conhecer a satisfação é fundamental para mim. Sempre haverá algo melhor. E mesmo comprando itens de luxo, acho que rapidamente perderia o interesse. Compartilhar essa perspectiva com minha esposa também é significativo. E quais são suas perspectivas futuras? Quero continuar trabalhando e investindo a longo prazo para garantir que meus 2 filhos possam escolher o futuro que desejarem. Mesmo que meu salário aumente, não quero elevar meu padrão de vida. Em vez disso, quero investir os aumentos. Espero continuar trabalhando até os 65 anos ou atingir 500 milhões de ienes em ativos e alcançar a independência financeira e aposentadoria antecipada. Estou ansioso para ver qual dessas metas alcançarei primeiro. Por fim, você pode dar um conselho ou uma mensagem para iniciantes em investimentos? Se você depender apenas dos investimentos, os riscos serão altos. Portanto, tente aumentar sua renda com trabalhos extras e reduzir suas despesas. A diferença será o valor que você pode investir.
Também é importante não aumentar seu padrão de vida desnecessariamente, algo que eu sempre considero. Aumentar a renda, reduzir as despesas e fazer investimentos adequados. Se você seguir esses 3 pontos, acredito que sua formação de patrimônio será muito mais robusta. Depósitos bancários ou dinheiro guardado em casa não aumentam ao longo dos anos. No entanto, a economia mundial tem crescido constantemente e o índice S&P 500 cresceu cerca de 18 vezes nos últimos 30 anos. O fundo Rakuten US Total Market Index, que venho comprando regularmente desde 2016, dobrou de valor em 6 anos. Olhando para os próximos 20 ou 30 anos, não há razão para não se tornar um investidor, na minha opinião. O novo NISA, que começou em 2024, expandiu consideravelmente os limites de investimento isentos de impostos, criando um ambiente muito favorável para os investidores. Quero preencher o limite vitalício de 18 milhões de ienes nos próximos 5 anos, transferindo os fundos da minha conta específica para o novo NISA. A minha mensagem para todos é: torne-se um investidor o mais cedo possível. E muito obrigada pela entrevista, obrigada a todos vocês que estiveram até o final do vídeo também. E como ele mencionou aqui, não tem o porquê você que mora aqui no Japão, pode ter uma conta em uma corretora japonesa, não investir através do NISA. Lembrando que é através da conta NISA. O NISA não é um produto financeiro, tá? O NISA é uma conta que, se você investir através dela, você fica totalmente isento dos impostos, que é o imposto de renda residencial e imposto de reconstrução, que são 20,315% do lucro que você teve na venda ou dos dividendos. Mas sobre o NISA tem um outro vídeo aqui no canal, aconselho você a assistir esse vídeo caso você se interesse pelo sistema NISA. E continue assistindo os outros vídeos também. Deixe nos comentários o que você achou dessa entrevista, se você compartilha o pensamento dele ou não. Eu tive muita parte assim dessa entrevista que eu entendo essa parte do pai, sabe? Que afinal a gente faz tudo pelos filhos, né? E os investimentos também, aqui em casa também não é diferente. Os investimentos a gente sempre faz pensando nos nossos filhos. E esse momento em família a gente também dá muita importância, sabe? Afinal, né, que nem ele falou, a parte do restaurante foi a que eu mais me identifiquei, que não adianta você ir num restaurante luxuoso com... Meu filho, ele tá com 3 anos, gente, ele tá atentado, sabe? Então não adianta você ir num restaurante de luxo com uma criança, né, de 3 anos, por exemplo, que, né, são fases, acredito que são fases da vida, né? E eu compartilhei muito, né, me identifiquei muito com essa parte que ele falou, né, sobre no que gastar, sabe? Que o importante é o momento em família e não em itens luxuosos, né? Compartilhe aqui nos comentários qual que é a sua visão, se você achou interessante o Tsunagi-uri, ou se você já tinha ouvido falar ou não tinha ouvido falar. Clarissa, é a primeira vez que eu ouço falar sobre o Tsunagi-uri. Fale mais sobre ele, daí eu posso trazer em um outro vídeo, sem ser nesses vídeos de entrevista, né? Eu posso trazer sobre o Tsunagi-uri aqui para vocês. O seu comentário é muito importante e o seu like também é muito importante. E, claro, se inscrever no canal aqui para apoiar o canal também é muito importante. Então, onegai shimasu. Obrigada a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!